Deus seja louvado. Paz do nosso Senhor Jesus alcance as nossas vidas nesse momento, né? E mediante a tantos problemas, a tantos dilemas, a tanto sofrimento, a gente tem que crer. A fé é o que nos mantém vivos. E há alguém em algum lugar orando por nós. A fé e a oração, elas andam juntas, são parceiras. Uma sem a outra não funciona. Nós somos frutos de alguém que ora por nós, somos frutos de oração de alguém. E precisamos ter fé, porque Deus nos guarda em todos os momentos. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos o que aconteceu com Pedro. Vamos aprender com Pedro, com a fé de Pedro, né? Herodes prende Pedro. Vamos a partir do 3 aqui, ó. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou matando, prendendo, e prendeu também a Pedro. Era dia de Asmos. Havendo prendido, o guardou na prisão, entregando-o aos soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo depois da Páscoa ao povo. Ele ia matar Pedro, já estava decretado, depois da Páscoa será morto. Mas Pedro, pois guardando na prisão, mas a igreja continuava orando por Pedro. Então isso estava acontecendo e a igreja estava orando, né? A igreja, quando se diz assim a igreja, estamos falando de pessoas, de nós, né? De pessoas. Nós somos a igreja de Cristo. Então, se você está acontecendo alguma coisa com você naquele momento, tem alguém ou muitas pessoas orando por você naquele momento. A oração, ela tem poder, ela surte poder, porque ela sobe aos céus e Deus responde às orações. Pedro, pois, era guardado na prisão e a igreja estava orando por Pedro. E quando Herodes estava para fazer o ato, para matar Pedro dormindo, Pedro, mesmo diante disso tudo, ele sabia do decreto da morte dele, mas ele estava dormindo, ligado com 2 cadeias, né, amarrado nas correntes, e os guardas o guardando, como fosse aquele prisioneiro bem perigoso, né? E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando em Pedro, o despertou e disse: levanta-te depressa. O que nós aprendemos aqui com Pedro, oh glória a Deus, eu até me arrepiei agora, que Deus está falando é que mediante as suas prisões, as suas cadeias, você tem que se levantar. Levante-se, confie em Deus, porque é Ele que designa o seu final, não é o homem. Você pode estar rodeado de pessoas te fazendo macumba, ou tendo inveja de você, fazendo trabalhos para você, desejando o seu mal, quebrando a sua vida aos pedaços, suas coisas, sabe? Com o olho grande, com a inveja. Mas o que Deus está dizendo é: levanta-se, levante-te, encare de frente, porque quem está aí com você sou eu, o guarda de Israel. Eu estou aí com você. E se Deus está aí com você, se Deus está aqui comigo, eu tenho que enfrentar de pé, de cabeça erguida. Mesmo que seja dolorido, mesmo que você está fraco, mas aí você tem que ficar de pé, confiando em Deus, né? E Pedro levantou-se. Imediatamente ele levantou-se e disse-lhe o anjo: chegue-te as tuas alparcas. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as coisas à tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que vinha alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes foi aberta no mesmo tempo. Percorreram uma rua, logo o anjo se apartou de Pedro. Pedro nem acreditou. Como assim?
eu amarrado, eu levantei e tudo se soltou e as correntes se soltaram e eu estou andando. A porta de ferro se abriu e é claro que mediante a isso os guardas se converteram, né? Ontem eu disse que a palavra é convencer e foi, os guardas se convenceram de que um poder maior do que aquilo tudo tem, além do que a gente vê, tem um poder maior. E é claro que os guardas se converteram, né? Eu imagino que eles se renderam ao Senhor nesse momento e louvaram ao Senhor. E viram que maior do que Herodes, maior do que o poder do mundo, maior do que o poder das trevas, é o poder de Deus. E quando Ele quiser, Ele vai te dar a tua bênção. Quando Ele quiser, Ele vai soltar as suas cadeias. É na hora de Deus. O que a gente aprende com Pedro aqui é que ele manteve sua fé. Sabe, lá em João 21, a partir do 18, Deus falou para Pedro que ele, na verdade eu te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, mandava em ti mesmo, achava que mandava em si mesmo, e andavas por onde queria. Mas quando fores mais velho, e estenderás e entenderás que quem te guia sou eu, né? Estenderás a tua mão e outro te cingirá, te guiará e te levará por onde tu não queiras ir. É o que Deus está dizendo aqui para Pedro. E ele diz para Pedro que com a morte havia de glorificar a Deus, e dito isso, mandou que Pedro o seguisse. E disse a Pedro também que ele não ia morrer moço, ele ia morrer velho. E Pedro guardou essa palavra no coração. Então, nesse momento aqui que Pedro é preso, Herodes dá, né, a sentença de morte para ele, ele tinha aquela palavra no coração. Por isso que eu falo para você, a palavra ela salva, ela liberta, a palavra ela sustenta. Se você tem guardado no seu coração a palavra do Senhor, você vai se lembrar que Deus é contigo, que Deus te livrou do assalto, da morte, da inveja, da macumba, do feitiço. Deus te livra. E se você vai lembrar das coisas que você passou e que você está aqui contando, você sobreviveu, Deus te guardou. E aí você vai lembrar da palavra, você vai lembrar da promessa de Deus na sua vida e vai se manter de pé, por mais que esteja difícil, por mais que você não veja saída, mas Deus está aí contigo, na cadeia, na prisão, no hospital, na tua casa, na tua solidão, na tua solicitude. Você está sozinho, mas Ele está aí com você. E Ele vê tudo, Ele contempla tudo. E na hora dele, olha, quanto maior for a tua prova, quanto maior e mais difícil, procura manter-se firme, porque a tua vitória será grande em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo vai falar mais. Leia Atos dos Apóstolos. Amém?